Vamos ver algumas passagens dramáticas no Talmud a respeito de mártires, de grandes vultos da nossa história que deram a sua própria vida em prol da fé judaica, em prol da Torá, das mitzvot, da continuidade do judaísmo, aqueles que são chamados Arugei Malchut. Infelizmente, no decorrer da história, diversas vezes o povo de Israel sofreu opressões, perseguições antissemitas, e haviam aqueles que queriam proibir o nosso povo de praticar Torá e mitzvot, queriam impedir a continuidade do judaísmo, e por isso lançaram decretos proibindo o estudo da Torá, a prática de mitzvot, particularmente na época da Mishnah, na época da destruição do segundo templo pelo Império Romano. Naquela época nós tivemos um episódio dos Asarar Ugei Malchut, de 10 mártires que foram brutalmente assassinados pelo Império Romano. 10 grandes vultos da nossa história, como Rabi Akiva, Rab Hanina ben Teradion, outros mais. Se fala que nunca numa mesma geração houveram 10 sábios dessa envergadura, e eles foram brutalmente assassinados, torturados, levados até a morte pelos romanos, e são conhecidos como Asarar Ugei Malchut, os 10 mártires, os 10 assassinados pelo reinado, pelo Império Romano. Os nossos sábios dizem, assim consta na Gemara, no Tratado Psachim 3a, dizem lá os nossos sábios, Arugei Malchut ein adam yachol lamor b'mchitzatam. Esses mártires que deram a sua vida, sacrificaram sua própria vida, foram mortos pelos impérios opressores antissemitas. Não há ninguém que possa permanecer, ninguém pode se encontrar perto deles, ninguém pode permanecer, ficar próximo deles, nenhuma alma até pode se aproximar deles, dada a santidade, ou seja, o gesto daqueles que dão a sua vida em prol da causa sagrada é algo tão elevado que se fala que nenhuma outra pessoa pode ser um grande tzaddik, etc., mas não é capaz de se aproximar deles. Tanu Rabanan, assim ensinaram os nossos sábios. Aqui nós temos uma passagem no Talmud, no Tratado Avodah Zarah 18a, que Rabi Yossi ben Kisma. Rabi Yossi ben Kisma era um dos grandes rabinos e mestres da geração, cerca de 2000 anos atrás, quando ele adoeceu e já estava próximo da morte. Allah Rabi Hanina ben Teradion etzlo levakro. Outro sábio, um dos seus discípulos, Rabi Hanina ben Teradion, foi visitá-lo. Amarlo, aproveitou essa visita. Rabi Yossi ben Kisma, por mais que ele estava muito enfermo, mas estava lúcido, consciente, sabia do que acontecia, disse a ele, Hanina achi, meu irmão Hanina, assim ele se dirigiu carinhosamente. Rab Hanina ben Teradion, você não sabe ainda, não percebeu que esse povo, os romanos, esse império, foi nomeado pelos céus. Ou seja, eles chegaram a esse poderio, estão nesse apogeu, porque dos céus assim permitiram e assim os apoiaram. E eles, a tal ponto que eles destruíram a casa de Deus, destruíram o Beit HaMikdash, o segundo templo em Jerusalém. Vesarfu et ha'echal, e queimaram o santuário. Ve'arga et chassidav, e essa nação matou tantas e tantas pessoas do nosso povo. Ve'ibda et tovav, e ela, inclusive as melhores pessoas, o que havia no nosso povo, eles liquidaram. Eles ainda estão firmes no poder, de pé. Isso é um sinal dos céus, que é o momento deles, por uma razão ou por outra. E Rabi Yossi ben Kisma, nessa hora, ele chama a atenção de Rab Hanina ben Teradion, Vani shamati alecha, eu escutei sobre ti que você está contrariando
as ordens explícitas deles, que proibiram de estudar Torá, proibiram ensinar Torá. E você vê que eles são cruéis, eles são perigosos, mas mesmo assim, escutei a teu respeito que você continua, você está ignorando esses decretos, já está Yoshev Osek Torá, e você continua estudando e ensinando Torá, apesar da proibição. E mais do que isso, Makhil Keilot Berabim, e você ainda faz isso em público, reúne grandes números de pessoas. Sefer Torah munach lecha bechikecha. E você ainda segura o Sefer Torah, o rolo sagrado da Torá nas tuas mãos enquanto você está ensinando. Quer dizer, isso é algo que chama a atenção, é público, isto parece uma operação suicida. Respondeu ele, Rab Hanina ben Tradion, minashamayim yirachamu. Dos céus vão se apiedar, que tenham piedade de mim, de nós dos céus. Retrucou Rabi Yossi ben Kisma, ani omer lecha dvarim shel tam. Eu estou falando para você coisas ponderadas, coisas com lógica, baseadas em fatos, que esses romanos são cruéis, destruíram o nosso Beit HaMikdash, queimaram o santuário, devastaram a terra de Israel, mataram tanta gente, e eles estão no auge do seu poder, e você vem para mim me dizendo, sabe, parece que coisas vagas assim, dos céus terão piedade. Temeani lo isrefu otcha bet Sefer Torah ba'esh, como ele tinha esse costume que ele sempre ensinava a Torá segurando o Sefer Torah nas suas mãos. Ele falou, olha, eu não vou me surpreender, lamentavelmente, se não acabarem queimando você e o Sefer Torah junto, e o teu Sefer Torah junto. Rab Hanina ben Teradion, com todo o respeito que ele tinha por Rabi Yossi ben Kisma, porém, ele continuou com o seu procedimento, continuou estudando a Torá, ensinando a Torá, ignorando o decreto dos romanos, ignorando até toda esse alerta que lhe deu Rabi Yossi ben Kisma, e se diz, em poucos dias a seguir, faleceu Rabi Yossi ben Kisma. E ele era uma pessoa reconhecida até mesmo pelos romanos como um grande líder e mestre, e eles vieram e participaram também, representantes do governo romano. E Israel tinha se tornado como uma província dos romanos, e eles vieram participar do funeral de Rabi Yossi ben Kisma. Na volta do funeral, do enterro, eles viram Rab Hanina ben Teradion, que ele estava lá, abertamente, publicamente, estudando Torá, ensinando Torá, reunindo o público em torno das suas aulas, e sempre com o Sefer Torá na sua mão. Ele segurava um rolo sagrado da Torá nas suas mãos. Quando viram que ele estava publicamente infringindo o decreto, a proibição romana de estudar Torá, no final, prenderam ele, pegaram ele, e aqui ele vai ser brutalmente torturado e assassinado. Mas antes disso, envolveram ele no rolo de pergaminho sagrado da Torá, já que ele estava sempre segurando a Torá. Estava lá, você e tua Torá. Então, abriram todo o rolo sagrado e envolveram no corpo de Rab Hanina ben Teradion. E Kifuhu bechavilei zmorot, cercaram ele também de gravetos de lenha e atearam fogo. Mas para prolongar o seu sofrimento, o que eles fizeram? Eles colocaram por todo o seu corpo, e particularmente em volta do coração, algodão umedecido, molhado, para ele não morrer queimado logo, para ele sofrer mais. E viu os Sfugim Shel Tzemer Shraum Bamayim. E assim eles fizeram. E quando viram isso, falaram, tamanho sofrimento. Não é? Então ele disse, se fala que até uma das princesas, uma das nobres romanas, vendo isso, ficou abismada. Não é? E, enfim, todo mundo estava chocado com essa cena. Uma das filhas de Rab Hanina ben Teradion se aproximou dele e falou, pai, essa é a recompensa da Torá, essa Torá que você se dedicou tanto a ela, ensinando e etc. Esse final trágico você vai ter. Disse a ela, pai Rab Hanina,
Ilma lelo nisrafti levadi, se eu estivesse me queimando sozinho, seria difícil de suportar, mas agora que eu estou sendo queimado, junto com o Sefer Torah, junto com o rolo sagrado, o livro da Torá, aquele que vai vingar a honra da Torá que está sendo queimada e profanada, ele irá também vingar a minha vida. Disseram os alunos e atearam fogo. E a cena era dramática, ele estava se queimando pouco a pouco. Disseram os alunos, Rebbe, o que o senhor vê nesse momento? Ele respondeu a eles, Gvilim nisrafim veotiot porchot. Eu vejo o pergaminho se queimando, mas as letras evaporando, subindo pelo ar. E isso era uma forma de dizer, era o que ele, como estava visualizando, uma forma de dizer, podem estar queimando o corpo, mas a alma permanece, podem estar queimando o pergaminho da Torá, mas os ensinamentos da Torá, a sua mensagem, isso não é queimado, isso ascende aos céus e permanece. Disseram os alunos, a cena estava tão dramática, Rebbe, abra sua boca para que assim chamas entrem pela sua boca e acabe esse sofrimento logo, que ele tenha uma morte mais instantânea, mais rápida. Ele se recusou e disse, Mutav sheitlena mishenatna ve'al yachbolhu be'atzmo. É preferível que aquele que me deu a alma, Deus, tire-a de mim no momento que ele achar adequado e não que eu a retire sozinha. A cena estava tão dramática que aqui acontece algo paradoxal. O próprio carrasco romano, vendo os sofrimentos e vendo a atitude nobre, tão espantado com a nobreza desse homem, Reb Hanina ben Teradion, ele, naquela hora, tem um gesto surpreendente e diz, Rabi, mestre, se eu aumentar, colocar mais gravetos, mais lenha, aumentar as labaredas e tirar o algodão umedecido de volta do seu coração, do seu corpo, com isso aliviar teu sofrimento e apressar, não é, a morte, o Senhor me conduzirá, aceita me conduzir por isso, por mérito disso, ao mundo vindouro. O sofrimento já era tão intenso, Reb Hanina ben Teradion responde a ele, sim. O carrasco pede, Shavali, jure para mim. Nishvalo, ele jurou. Miad irba alav shal hebet venatal sfugim shal tzemer me'al libo. E logo ele fez aquilo que ele tinha se proposto a fazer, colocou mais gravetos, mais lenha, atiçou a fogueira, retirou o algodão molhado, umedecido do corpo de Reb Hanina ben Teradion, e logo ele veio a falecer. E logo em seguida, o próprio carrasco pulou na fogueira e também se queimou vivo lá e pereceu. Se fala que nesse instante se ouviu uma voz celestial dizendo, Yatzabat kol ve'amra, Reb Hanina ben Teradion, ve'kukustanero, mezumanim lechayol amabar. Reb Hanina ben Teradion e o seu carrasco estão convidados para entrar no Olam Abá, no mundo vindouro. E se fala que Rabi Yehuda nasceu, o compilador da Mishnah, que era contemporâneo naquela época, quando ele escutou isso, ele chorou e disse, Yesh koneh olamo b'sha'ah achad, ve'yesh koneh olamo b'kama shanim. Existem pessoas que para conquistar o Olam Abá, o mundo vindouro, trabalham uma vida inteira, né, agindo corretamente, sendo tzadikim, estudando, etc., praticando bem. Existem algumas pessoas que em uma hora, com um gesto, uma atitude, como foi com esse carrasco, eles conquistam também o passe de entrada, o visto de entrada para o Olam Haba. Aqui nós temos uma descrição, o Reb Hanina ben Teradion foi um dos 10 mártires mortos pelo Império Romano há cerca de 2000 anos atrás.